Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência que nós temos tido. Esse encontro tem sido um grande aprendizado nas nossas vidas, na minha particularmente, porque a gente ama as parábolas de Jesus. E esse ano de 2021, nossa, nunca Jesus foi tão solicitado como tem sido diante dessas dores coletivas que nós estamos vivenciando. Mas saibam, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus traz uma vibração nova para a nossa alma, mesmo sendo repetitivo, todas as vezes falando de Jesus, mas quanto mais falarmos, mais nós chegaremos ao nosso próprio equilíbrio, porque não está fácil para ninguém. Então, nós estamos entrando no ar, no nosso programa Viver e Transformar, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e hoje nós vamos lembrar especificamente o que Paulo de Tarso diz, que nuvens de testemunha nos acompanham. Nós estamos cercados pela realidade espiritual e os espíritos que nós atraímos para o nosso lado têm a ver com os nossos pensamentos e até mesmo com a nossa própria iluminação. Então, está entrando no ar o Viver e Transformar. Eu queria agradecer muito ao Cassiano, a Rosália, a Soninha. Às vezes a gente esquece de agradecer, que a semana passada eu tive uma crise de coluna, com muitas dores de cabeça, e foram esses nossos irmãos que me ajudaram a vencer esse desafio da saúde. Então, vamos ouvir a Rosália ou a Soninha, uma delas vai ler o Evangelho, que nós vamos estudar agora em conjunto, na tarde ou na noite de hoje. Hoje é minha vez de começar. Olá a todos, uma alegria muito grande, aproveitar também esse momento para agradecer, né, a bênção da saúde da Leila e também homenagear e parabenizá-la pelos seus 50 anos de casamento, né, que é uma conquista na Terra, né, com muito amor, com muita sabedoria, com muito companheirismo e com a nossa admiração, né, que Deus proteja sempre esse casal. A leitura que a gente vai fazer hoje é a leitura A Lamparina, que está em Lucas, no capítulo 8, os versículos 16 a 18. E ela começa assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. E a gente fica pensando, né, que a sabedoria de Jesus, ela está no cotidiano. Essa parábola da lamparina também é conhecida como candeia, né? O jarro, ele é conhecido como alqueire, dependendo das traduções, dependendo dos evangelistas que estão interpretando essa passagem. E é só a gente pensar, meus amigos, que Jesus, ele é tão sábio e tão minucioso nas suas elucidações, que ele vai pegando coisas do cotidiano. A Leila, ela abriu o nosso programa afirmando para nós que nunca nós precisamos tanto, né, da simplicidade de Jesus, nunca nós precisamos tanto dessas lições de amor de Jesus. Ser espírita no mundo hoje é a gente jogar a nossa lente espírita no cotidiano. Nesse momento em que a gente precisa dar o nosso testemunho das nossas casas, online, enfim, com os nossos familiares, a gente precisa realmente colocar essa luz acima do alqueire, né? Essa lamparina no jarro,
para ela iluminar. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando da potência que cada um de nós tem, do poder de agregação que cada um de nós tem, das palavras acolhedoras que nós conhecemos e que precisam ficar à mostra, precisam expandir, né? O mundo ele já está muito dolorido, está triste demais. Nós temos visto assim manifestações mundiais, além, né, de todo o drama dessa doença misteriosa que acometeu, né, milhões de pessoas já no seu número de milhões pelo planeta. Existem as outras violências que continuaram a existir, né? A gente está vendo aí disputa por poder em países, né, como o caso lá de Israel e da Palestina. A gente tem visto todas as violências aqui no nosso país, nos nossos países vizinhos, nas nossas casas, nos nossos bairros. E aí fica o convite de Jesus, né? Com todo o conhecimento que a gente tem, né, a gente precisa realmente lançar mão desse conhecimento, a gente precisa jogar luz nos cantinhos escuros, né? Primeiro um pouquinho dentro da gente e depois a gente expandindo, né? Sônia, o que você acha disso? Boa noite, meninas, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui depois de coisas tão boas, né? Pois é, eu fico pensando o que nos impede de colocar para fora a nossa luz, né? Porque pensando em quando Jesus diz que vós sois luz, né? Nós somos luz, nós somos a luz do mundo. Então, por que a gente às vezes não consegue, né? O que impede, né? E aí a gente pensa que está colocando realmente a lamparina lá embaixo da cama, embaixo do candeeiro, a candeia, seja lá o que for. Mas nesse momento que você fala que temos tantas oportunidades de colocar em prática aquilo que sabe, né? Talvez porque a gente ainda esteja, alguns por timidez, outros por orgulho, né? Cada um com a sua dor, né? Porque na verdade sempre uma dor. Mas a gente tem muita oportunidade, às vezes é coisa pequena, né? Às vezes na nossa casa, com uma criança que não consegue ficar em casa porque não entende por que ela não pode fazer o que fazia sempre, ou com um idoso que também não consegue entender por que ele não pode sair e ir para, enfim, as reuniões, porque idoso também faz reunião, né, gente? Vamos pensar bem, idoso não é mais o idoso que antigamente ficava doente dentro de casa. Está acostumado a sair, vai almoçar no shopping, vai para um baile, vai para um culto, vai para, enfim, para uma casa espírita, vai trabalhar de alguma forma, e nós estamos um pouco impedidos de fazer isso ainda. Então, é dando exemplo, principalmente dando exemplo. Às vezes a gente pensa que falar é o mais importante, mas não. Falar é importante na hora de falar, como calar também é importante. Às vezes o exemplo de calar, de não querer discutir. A Rosália falou da questão do mundo, né? Que, enfim, da disputa de poder, ainda disputa de ego, né? A gente tem aí a questão das vacinas, né? Os países mais ricos estão mais vacinados e alguns países sequer começaram, né? Os mais pobres. É interessante, né? Eu, quando falo isso me causa até um certo espanto, apesar da gente saber que isso é normal, mas tem países muito ricos e países tão pobres, que sequer começaram a vacinar os seus habitantes, porque não tem como adquirir, né? E aí a gente fica pensando, bom, o que é melhor fazer, né? Distribuir aquilo que nós temos, né? Isso também é colocar a lamparina lá no lugar certo, é acender a luz. Às vezes, você repartir o pouco que você tem, ou muito que você tem, é você colocar luz no outro lá, é você ajudar o outro a entender. E a não ter revolta, né? Porque às vezes o outro, por se sentir humilhado, por se sentir diminuído, ele acaba se revoltando, e essa revolta vai gerar os conflitos, o ódio, né? O desentendimento. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar no que a gente pode fazer e qual é o nosso exemplo, que exemplo nós podemos dar, né? Às vezes exemplo de fazer alguma coisa ou até mesmo de não fazer.
passar para a Leila, para a gente continuar o papo. Isso, Soninha. É muito importante a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Olha que metáfora linda o mestre usa. Você, quando vai acender uma lâmpada, você não põe debaixo da cama, no alqueire, né? Você não esconde a luz. Você acende, põe no velador, para que as pessoas se iluminem também. Então, a pandemia tem trazido esse outro nível de consciência que nós precisamos entrar, que a Soninha colocou muito bem com relação aos países que nem começou a vacinação ainda, porque não tem grana para comprar, é caro. E aí, meus irmãos, a humanidade hoje está tendo oportunidade de tomar consciência que onde há regiões insalubres, onde a necessidade básica do homem não é atendida nas regiões pobres, o vírus começa a sua atividade nessas regiões, claro, é propício a todos os vírus e a todas as bactérias. Quando é que nós vamos tomar consciência disso? É hora de botar, como disse a Soninha também, a Rosália, essa lâmpada no velador. Está na hora da gente repensar as escolhas que temos feito. Nós estamos vendo aí essa pandemia matando ainda no Brasil um número altíssimo de pessoas, e se nós tivéssemos tido a vacina antes, talvez muitas mortes poderiam ser evitadas, né, assim? E por que a gente ainda teima em continuar os mesmos? Isso que não dá para a gente entender. Tem um livro muito interessante que um escritor inglês, chamado George Orwell, não sei se a pronúncia é isso, George Orwell, ele escreveu em 1939, ele escreveu um livro que deu o nome, na sua ficção, o nome do livro é 1984. Gente, esse livro é fantástico, porque foi a partir dessa ficção científica desse escritor que se criou a ideia do Big Brother. O que seria esse Big Brother? Na ficção de Orwell, Londres seria uma cidade onde uma pequena minoria tomava conta do restante do povo. E eles tinham uma frase que dizia: guerra é paz, liberdade é escravidão, guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. Porque mantendo o povo ignorante, sem saber das coisas, eles poderiam manipular com a ideia do grande irmão. O grande irmão, o Big Brother, seria aquele que detém a verdade, né? Capaz, uma pequena minoria, capaz de pensar o bem comum. Então, essa minoria decidia, para a grande maioria, para a massa, o que era possível fazer, o que não era possível fazer. Porque guerra é paz, nesse sentido até não é desprovido de razão, porque realmente para a gente alcançar a paz, temos precisado de muitas guerras, inclusive no nosso íntimo. Porque, como disse Jesus, eu não vim trazer a paz, porque a paz que o mestre trouxe é muito diferente da ausência de lutas, de inatividade que a gente imagina. Eu estou em paz, então eu não tenho um desafio, eu estou bem comigo mesmo, os outros é que se dane. Isso não é paz. Então, guerra é o caminho do autocrescimento, essa guerra íntima que nós temos que empreender, como disse Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada, no sentido de que, para nós conquistarmos a paz íntima, nós temos que ter a nossa consciência em paz. Nós somos seres conscientes, desejantes, e precisamos empreender a grande batalha
contra as nossas imperfeições individuais, porque quando um homem se levanta, Emmanuel fala assim, quando um homem se levanta, toda a humanidade levanta com ele, porque a gente arrebanha pessoas. A nossa ideia aqui nesse trabalho é exatamente chegar ao seu coração, para que você se junte a nós nessa tarefa de esclarecimento, porque o conhecimento é libertador, mas a liberdade tem sido escravidão, como pensou o nosso autor, a liberdade é a escravidão, porque a gente escolhe errado, porque a nossa liberdade não tem sido responsável. Nós estamos achando que somos dono dos mundos, dono das pessoas, dono das coisas, então nós usamos a nossa liberdade de forma equivocada. E cada escolha nossa se transforma em gratidão, em escravidão, como disse o grande anticristo, né? O Nietzsche, que nós somos 95% escravos das nossas crenças, das nossas ações, etc. e tal. E, por último, a ignorância passa a ser realmente uma força dominante no momento que todo mundo abomina o conhecimento. Então, se ninguém tem conhecimento, para que nós temos que saber alguma coisa? A gente tem que viver a vida como ela é e como ela nos é oferecida. O que você acha disso, Rosália? Eu acho que você trouxe uns pontos muito interessantes, né? Enquanto você estava falando do George Orwell, eu fiquei lembrando que, na verdade, ele, junto com Aldous Huxley, que escreve Admirável Mundo Novo, eles são os criadores da expressão que a gente chama de distopia. O que seria distopia? É um mundo que é tão irreal, mas tão irreal, que ele acabou acontecendo. A gente é observado o tempo inteiro, a gente luta hoje em dia para perder a nossa privacidade. Olha que coisa interessante, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um ator global e perguntaram para ele, excelente ator, e aí perguntaram para ele assim, por que você não tem rede social? Aí ele falou, não tenho rede social porque eu não quero que quem não me conhece fale sobre a minha vida coisas que eu não sou. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, né? É um ator excelente, a gente poderia estar trocando muito sobre a vida profissional, mas não é isso que vende, é a vida íntima dele, é com quem ele dorme, né? Olha que interessante a gente refletir sinceramente. Isso é a distopia. A distopia é quando você se distrai. No livro 1984, eles falam desse grande irmão, né? Gente, o nosso grande pai, que vê a gente o tempo inteiro, tem câmeras instaladas por todos os lugares, é Deus. A gente já vive um Big Brother. Vou dar uma notícia para vocês, não sei se vocês estavam pensando nisso, mas a gente já vive, né? A gente já tem, assim, uma observação dos nossos pensamentos, uma observação das nossas ações. Nossos amigos espirituais, eles estão ao nosso redor o tempo inteiro, observando o que a gente pode, né, fazer de bom, de útil para a nossa vida. A gente tem esses homens do século XX, o George Orwell e o Aldous Huxley, que denunciam para a gente que, ao contrário da utopia de Thomas Morris, né, alguns séculos anteriores, quando ele fala do sonho que é tão bonito que é irrealizável. A partir do século XIX, com os iluministas, a gente começou a jogar luz no conhecimento. A gente começou a acender as lâmpadas e enxergar cantinhos onde a gente não estava enxergando. E o Espiritismo, que é contemporâneo dessa iluminação, vem trazer para a gente, uma luz assim que a gente não consegue mensurar. Talvez a gente esteja precisando disso, esteja precisando voltar às nossas bases, né? Voltar mesmo, colocar o coração na leitura. O Emmanuel sempre lembra para nós, né, que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Acho que a gente precisa realmente lançar a mão de todo esse conhecimento. Hoje eu estava conversando mais cedo com um amigo meu de outra religiosidade e eu falei para ele, você já reparou, Lucas, como as pessoas que fizeram bem na Terra e que a gente tem as fotografias dessas pessoas, os semblantes delas são tranquilos?
O olhar delas, mesmo que elas não estejam sorrindo, os olhos estão sempre sorrindo. Aí ele foi, procurou algumas fotografias, a gente ficou conversando, trocando imagens, Mandela, Gandhi, Irmã Dulce, Chico Xavier, e todos com a mesma expressão, um olhar que sorri. E aí eu falei para ele, mas você já parou para pensar por que eles têm esse semblante? Ele falou, não, porque eles faziam só o bem, né? A gente começou a devagar no assunto. E a grande resposta que saiu da nossa conversa foi: eles têm a consciência plena da vida espiritual. Eles não acreditam só no campo das ideias. A iluminação realmente começou no eu, antes de ser nós, né? E é por isso que eles conseguiram iluminar a tantos outros seres. A gente precisa fazer esse exercício cuidadoso. Né? Cada quarta-feira que a gente se reúne aqui, saem tantas informações bacanas que a gente vai levando para a semana, vai exercitando. Né? As reflexões, cada uma com um ponto de vista, dentro de lições tão amorosas que são essas parábolas, lições tão diretas, e aí a gente vai interpretando cada uma à nossa maneira, trazendo os nossos conhecimentos de mundo, e a gente sai tão melhor, tão mais leve. Olha a iluminação acontecendo, né? Então, meus amigos, que a gente consiga realmente estabelecer conexões mais positivas. Que essa luz, né, a gente consiga realmente entender que a gente precisa clarear os nossos cantinhos mais escuros. A gente só vai conhecer aquilo que a gente estiver enxergando. Então, a gente precisa se iluminar mesmo, né, com cada vez mais amor, autocuidado, né, muito carinho conosco, porque a gente tem a consciência da vida espiritual. E se a gente tem a consciência da vida espiritual, a gente tem a certeza de que isso vai passar. E a gente precisa sair melhores disso. Um grande beijo, até semana que vem, pessoal. Sônia. Muito bem, meninas. Então, nós temos aí duas formas, dois pontos de vista para a iluminação, né? A primeira, que a Leila trouxe muito boa e que a gente estava conversando antes, sobre a iluminação do outro, né? Como mostrar com o nosso exemplo, para que o outro possa aprender aquilo que ele tem condição naquele momento e ir se melhorando aos poucos também. Isso não só com o que a gente mostra, mas também com o que ele tem dentro dele, né? E é assim que acontece com a gente, né? O que você fala, o que eu vejo no outro, o que esses grandes líderes da caridade, né? Podemos dizer assim, fizeram e que nos inspiram. Mas tem o outro lado, que é muito importante, que é o da iluminação interior, né? E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala de reforma íntima, a gente fala de transformação íntima, né? De deixar para trás aquilo que não nos serve mais, para crescermos, né? Para seguirmos adiante nesse mundo novo. Nesse mundo novo, não nesse mundo novo material, mas no mundo novo, que é o nosso mundo de regeneração, é acompanhar o nosso planeta, é acompanhar o progresso espiritual da Terra, né? E aí muito interessante porque aí voltando, para não perder a oportunidade, voltando ao que a gente estava falando antes, da parte da iluminação externa, a gente pede aos amigos a caridade de compartilhar os nossos vídeos e de fazer comentários, inclusive críticas também, se vocês querem que mude alguma coisa, ou que isso não está bom, porque a gente só está aqui para fazer uma coisa em conjunto mesmo, né? O programa tem que ser feito com vocês, para vocês, né? E para que nós possamos crescer também. Então, pedir para compartilhar, para levar, porque essa é a sua parte também. E às vezes eu estava falando de muitas pessoas que se sentem tímidas ou que não conseguem passar aquilo que elas pensam, mas a gente pode aproveitar do outro. A gente pode aprender, aliás, a gente aprende com o outro, né? Assim, o que eu trago aqui não saiu da minha cabeça apenas, né? Tem muito da minha vivência também, mas tem muito mais daquilo que eu vi em livros, do que eu ouvi em palestras, né? Do que eu recebi dos meus pais, professores, cuidadores, enfim. Então, quando eu não consigo falar, eu posso passar um vídeo, uma palestra de alguém que eu acho muito bom, e eu passo também. Então, tenho a caridade de compartilhar o nosso vídeo e fazer com que o que a gente discute aqui, o que a gente reflete aqui, possa
repercutir no coração, nas mentes de tantos outros, né? Então, essa é a parte do para o outro. E para nós, né? Como é que é essa iluminação? A gente pensar mesmo, é ter coragem de olhar e ver aonde é que nós precisamos fazer essa transformação. Às vezes com muita dor, mas às vezes nem tanto. A gente hoje sabe que nós não precisamos usar, por exemplo, da culpa, que no passado usávamos muito, né? No autoflagelo, naquela questão da punição, né? Do castigo. E hoje nós sabemos que não é mais, não precisa ser assim. A gente descobre que tem feito alguma coisa errada, a gente precisa corrigir aquela coisa e, a partir de agora, fazê-la de uma forma melhor, né? Então, se eu não consegui ainda iluminar até agora, o que eu posso fazer para começar? Né? Uma outra coisa também que é muito importante, e a gente, como espírita, sabe que o pensamento é uma via de condução muito importante de espalhar as energias, é cuidar dos pensamentos, é procurar não pensar negativamente. Nós temos uma tendência, né, a ver o copo menos cheio, muitos de nós, né? Mas a gente pode ver o copo mais cheio, menos vazio. Né? Então, a gente pode também olhar as coisas de uma forma procurando o que se pode melhorar naquilo. E muita gente tem medo, e aí fica alimentando aquele medo. Vamos começar a questionar. Esse medo tem uma razão de ser? Ele é válido? Muito bem, tem determinadas coisas que eu preciso ter cautela. Mas será que ele não está sendo excessivo? Porque isso vai gerar crises de ansiedade, de pânico, né? Doenças físicas. Porque quando a gente tem uma crise de ansiedade, de pânico, você se sente mobilizado. Mas existem algumas doenças no nosso corpo que elas vão atacando silenciosamente. Você não percebe, mas elas são resultado de um estresse enorme. Muitas vezes porque a gente tem medo de olhar para dentro e perceber que temos algumas limitações muito fortes, né? Então, muita gente tem medo, por exemplo, de fazer uma terapia, né? De procurar um autoconhecimento. Porque, não, eu vou começar a descobrir coisas minhas que eu não quero. E aí? Não adianta, porque elas existem. Não depende de você querer ou não querer. Né? E, às vezes, com uma ajuda profissional, às vezes, um amigo é suficiente. Às vezes, um acolhimento na casa espírita, numa igreja, onde você... Não estou falando aqui só para espírita, é suficiente, mas às vezes não. Às vezes você precisa de alguém que tenha uma técnica para te ajudar, para te apoiar, para te levar a caminhar junto com você. Então, tem alguns lugares, inclusive, que fazem tratamentos gratuitos. Né? Você não precisa dizer, porque, claro, nem todo mundo pode frequentar um médico também, né? Você precisa de entrar em fila, precisa de uma série de coisas. Mas você não deixa de buscar quando você sente dor. Só que você não precisa sentir a dor física para saber que dentro de você tem uma dor. Então, vamos nos iluminar interiormente. Vamos ver o que a gente precisa. Algumas coisas a gente consegue fazer sozinho, sabe? Algumas coisas precisam, mas outras são muito profundas, são muito marcadas, são muito intrincadas mesmo, para que a gente possa fazer sozinho. Então, é isso, vamos cuidar. O que a gente pode fazer sozinho? Cuidar do pensamento, né? Cuidar das palavras. Né? O que eu estou dizendo, como eu estou dizendo. Eu estou sendo muito rude com os outros? Por que eu estou sendo rude? Às vezes a gente é rude por medo. Às vezes a gente agride por medo de ser agredido. Às vezes a gente deixa que a agressão do outro nos faça tão mal e começamos a agredir também. E aí vem uma briga que não termina. Né? Então, se você consegue, né, como o Chico falava, beber aquela água, imaginar a água, não precisa ter a água perto, né? Mas imaginar e calar a boca, que é o tempo de você pensar e você olhar, isso é meu ou isso é dele?
Eu estou com raiva pelo que ele está dizendo, porque ele está me agredindo, ou eu estou com raiva porque aqui dentro tem alguma coisa que está se ligando ao que ele está dizendo. E aí a gente tem uma culpinha, né? Que nem aqueles diabinhos que começam a falar assim, tá vendo? É isso mesmo, ele tem razão, olha só, ele descobriu e tal, não sei o quê. E aí a gente começa, não quero ver isso, e aí começa a agredir. Então nós precisamos disso. Vamos cuidar então do outro e vamos cuidar de nós mesmos, porque também nós não podemos ter o nosso pensamento e não passar o nosso aprendizado, o nosso crescimento e não passarmos isso para o outro, né? Então, eu vou deixar vocês com um grande beijo, com um grande carinho e até a próxima quarta. É assim, meus irmãos, nós estamos finalizando mais um encontro e eu quero muito enfatizar essa parábola de Jesus com relação à candeia, botar a luz no velador, você colocar a luz, a sua própria luz, a serviço da humanidade toda. Porque Leon Denis, ele diz que nós somos co-criadores com Deus, porque metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo. Denis fala isso pelo seguinte: nós somos a obra-prima de Deus, como disse Chaplin, né? O homem, quando eu me olho no espelho, disse Chaplin, eu vejo a obra-prima de Deus. Mas Denis diz que a obra-prima da nossa alma é o nosso corpo espiritual que pertence ao universo. Nós recebemos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é que vai determinar em que parte do universo nós iremos depois daqui. Então, a gente tomar consciência dessas palavras de Jesus e se perguntar, como falou a Soninha, a gente tem que se perguntar aonde eu estou colocando a minha luz. A luz que eu acendi dentro do meu coração, ela está onde? No trato com as pessoas, já dá uma ideia de onde nós estamos colocando a nossa luz. Pelas escolhas que nós fazemos, a gente já tem uma ideia qual é o nosso projeto de vida, qual é o nosso desejo central, como disse André Luiz. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe. Fiquem conosco, meus irmãos. A Soninha fez um convite ótimo a vocês. Participem do nosso programa, deem sugestões, porque nós estamos aqui como instrumentos do mundo maior. Temos pedido muito, todas as vezes que a gente inicia um programa, a gente pede muito que os espíritos nos envolvam na paz do Mestre, que os espíritos nos inspirem para que sejamos instrumentos do amor do Pai. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E lá no céu vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje encontra em voo leve. A liberdade é a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar. E ser afeto nesses dias é revolucionar. E lá no céu vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje encontra em voo leve. A liberdade é a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar. E ser afeto nesses dias é revolucionar. Por isso acalma coração, o amanhã já vem e a esperança mova o dia e que te leve mais além. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a esperança mova o dia e que te leve mais além. E
Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Toda crise ou